Pessoal, vamos seguir então na apostila aí, Biologia 1. A gente já viu na aula semana passada, nós vimos aí a aula 1, né? Da Biologia 1 e a aula 2 agora. A matéria que nós já havíamos feito também comentários aí naquelas aulas iniciais lá, na época que não era para utilizar a apostila. Agora a gente vai entrar na aula 2. Deixa eu projetar aqui. Eu achar aqui. Aula 2, apostila SAS. Vou compartilhar com vocês, ver se não vai dar BO, né? Interessante. Estou dando um BOzinho no compartilhamento aqui. Eu acho que para vocês está aparecendo aí, né? Você vai ver então a aula 2 aí da apostila de vocês, Biologia 1, tá? Vamos falar um pouquinho dos constituintes essenciais dos seres vivos, que a gente começou até a abordar na aula passada, mas agora tem alguns constituintes que a gente vai ver aqui qual que é a sua importância aí no substrato, tá? Proteico desses seres vivos. Dentre eles, acho que vai mencionar aqui também as famosas vitaminas. E as vitaminas sempre é uma matéria recorrente em vestibulares, porque elas envolvem aí alguns conceitos primários, tá? De controle metabólico. Então, é tranquilo. Então, vamos lá. Fazendo alguns comentários aqui com relação a compostos, primeiro, inorgânicos. Então, os compostos inorgânicos, como eu falei na semana passada, que já estava falando na aula 1, né? Eles são fundamentais para a hidratação dos nossos tecidos, a água e os sais minerais, né? A água para hidratar os nossos tecidos, para fornecer, então, a matéria essencial para o interior das células. Lembrando vocês que as células, elas são formadas, então, por um citosol, e esse citosol, ele decorre de um meio aquoso, tá? Onde estão imersos os seus componentes, e esses componentes que fazem parte do citosol são os que nós chamamos de organoides citoplasmáticos. Mas a parte interna do nosso corpo, ele é repleto de água. Aí eu pergunto a vocês o seguinte: se hoje estivesse lá uma provinha lá, que você estivesse fazendo uma provinha de Enem, uma provinha de vestibular, e você estivesse na parte aberta dessa prova, aí perguntasse para você assim: quais são os locais no nosso corpo que há maior volemia de água? Quais são os locais em que nós temos água em maior intensidade? Você fala assim: ah, Zé, não sou bobo, né? Eu sei onde estão presentes as concentrações de água no meu corpo. Tá, mas aí eu espero que você se lembre. Ah, Zé, eu sei que o meu corpo, 2/3 dele, basicamente é água. Beleza, isso aí todo mundo sabe. Criança é um pouco mais, né? Criança, quando é pequenininho, chega a mais de 70%. Mas a gente, na fase adulta, a gente já sofre a desidratação da idade, né? Aí você acaba que ficando com menos um pouco de água no corpo. Aí é o seguinte: onde está presente a água do seu corpo? Onde está aí presente a água do seu corpo? Responda aí, Thales. Thales sabe. Vai. Alguém responda aí. Onde está presente a água do nosso corpo? Em maior concentração. E quais são os locais em que tem mais água do nosso corpo? Hein? Quais são os locais? Mas eu não sei, não. Lembra? Porque presta atenção, a gente não fala sempre. Eu estou fazendo essa pergunta, sabe por quê, pessoal? É uma pergunta que a gente sabe assim: ah, nós temos muita água no corpo. Isso todo mundo sabe. Mas aí quando você pergunta, isso já aconteceu já em provas aí de segunda fase. Cite os locais onde a água está mais presente no nosso corpo. E o pessoal ainda falou assim, muita gente comentou assim, no xixi, na urina. Na verdade, não era isso. Aí na urina ela já sai como subproduto, tá? Junto com a ureia. Na verdade, olha só, presta atenção. A maior parte do nosso sangue
ele está no meio aquoso, é o plasma sanguíneo, tá? A maior parte do sangue é aquosa, é água. O componente interno das nossas células, a maior parte dos componentes internos da nossa célula, no citosol, como eu disse, também é formado por água. E para a célula não desidratar, eu preciso incessantemente que essa célula ela seja, então, banhada por quem? Por água também. Nossa! Então, presta atenção. Você tem água no sangue, você tem água que banha o tecido. Essa água que banha o tecido nós chamamos de líquido intersticial, ou interstício, tá? E você tem água dentro da célula. Então por isso que 67% do nosso corpo, ele se encontra em meio aquoso. Exatamente. Então a razão é muito simples. A razão é muito básica e muito objetiva. Só que realmente, às vezes, sempre quando a gente faz essa pergunta, os alunos eles ficam pensando, às vezes, falam assim, bom, eu sei que é muita água, mas aonde fica essa água, né? Então, às vezes, a pessoa acha que fica na bexiga, armazenado na forma de xixi. Não é isso. Não que não tenha água na bexiga também, tem água também. Mas, principalmente, o seu sangue, basicamente, ele é o maior veículo aquoso que nós temos, tá? O seu sangue e depois suas células. Então, tem muita água, tanto no sangue quanto na célula. Agora, o H2O, ele é importante? É bastante importante, tá? Para que serve essa água e quais são as características da água, além dessa questão que eu estou falando aqui de hidratação, algo do gênero, etc. tal. Então, será que ela é bastante importante? É. E quando você pega reações orgânicas, por exemplo, você vai notar também que grande parte das reações orgânicas, inclusive o ano passado, a gente teve a oportunidade de estudar algumas reações orgânicas lá na química, né? Muitas reações orgânicas envolviam água. Eram reações, ora de desidratação, eram reações, ora de hidratação. Então, sempre você tinha, muitas vezes, a participação assídua da molécula de água ao longo das reações, tá? E algumas dessas moléculas orgânicas que nós vamos estudar também, e a sua importância, nós vamos estudar as proteínas, nós vamos estudar os carboidratos, nós vamos estudar as gorduras, nós vamos estudar aqui os ácidos nucleicos, RNA, tá? E o DNA, ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. Nós vamos ter a expectativa de ter uma perspectiva muito interessante com relação a esses componentes orgânicos. E nós vamos estudar também as vitaminas. Aí você fala assim, Zé, por que sais minerais é importante? Ou por que os sais minerais são importantes? Tá? A razão é muito simples. Eu até acho que eu mencionei para vocês na aula passada. Uma questão antiga de vestibular perguntava por que os sais minerais são veículos metabólicos. A resposta era muito objetiva e muito direta. Por que eles funcionam como veículos metabólicos? Porque, por exemplo, quando você pega compostos como as vitaminas, os sais minerais é o veículo, tá, fundamental para facilitar a disponibilização das vitaminas para o nosso organismo, que nós ingerimos. Então, não pense você que vitamina consegue ter efeito no seu organismo se ela não vir associado com sais minerais. Aliás, quando você se depara com os polivitamínicos, você vai ver claramente que nos polivitamínicos você tem tanto água quanto sais minerais. Então, os dois sempre surgem de mãos dadas. Os dois sempre surgem em conjunto, tá? E outra coisa interessante, quando a gente fala em vitaminas, as vitaminas elas são interessantes também no aspecto. Elas não precisam sofrer digestão, tá? E muito menos os sais minerais. Por quê? Porque eles já estão na forma de molécula, tá? Então, como eles já estão na forma de molécula, eles não precisam ser digeridos. Nossa, Zé, que legal. Pois é, muito legal. Proteína. É importante a proteína? É extremamente importante, assim como o carboidrato. Você me perguntar assim, qual é o principal combustível para a célula no processo respiratório? Vocês sabem que o principal combustível para a célula no processo respiratório é o açúcar, é o carboidrato, é a glicose. A glicose é queimada e, ao ser queimada na presença de oxigênio, ou seja, ela é quebrada na presença de oxigênio, ela vai liberar o quê? Vai liberar CO2 e vai liberar água. Simples assim. Tá?
Então, a glicose é um dos principais componentes. Tanto que, você tem um detalhe aqui que a gente vai colocar para vocês, por que muitas vezes pessoas que têm problema com diabetes, tá? A tendência, quando ela, por exemplo, ela passa um período na vida dela que ela é assintomática, não está tendo problema nenhum, etc. tal, aí de repente ela tem uma disfunção no pâncreas, nas células beta, com relação à produção de insulina. Ela tem uma dificuldade de levar a glicose que está no sangue dela para dentro da célula. Como a glicose que está no sangue dela fica num teor alto, tá? A glicose dentro da célula fica baixa. Aí como é que ela vai superar isso? Primeiro, o sangue dela fica doce, porque ela não consegue transportar, tá? Ela tem uma dificuldade no transporte, porque ela tem hipoinsulinismo, a insulina não é suficiente para transportar o carboidrato, e ela fica com sangue doce. E o açúcar do sangue não chega dentro da célula. Nossa, mas como é que ele não vai chegar na parte interna da célula? Se ele não chega, o indivíduo ele não vai morrer por isso. Aí a célula ela tem que se mobilizar para tentar utilizar um outro substrato para conseguir efetivar a digestão ou a respiração celular. O que ela vai fazer, então, para ela efetivar a respiração celular? Muito simples. Se ela não pode usar açúcar, ela vai usar, então, muitas vezes, proteína. De onde que a célula vai extrair proteína? Vai extrair proteína do tecido muscular. Nossa, Zé, então vai extrair proteína do tecido muscular. Vai extrair do tecido muscular. Aí o que acontece? Se você começa, se o indivíduo é diabético, aí os primeiros sintomas que a pessoa vai observar, principalmente quando eu estou falando aqui, eu falo mais de diabetes tipo 2, que é aquele xarope, né, que é mais comum mesmo, muita gente tem esse problema, principalmente depois dos 40, por causa da vida sedentária. Então, muitas vezes a pessoa não cuida, é diferente da Mariana, por exemplo, que é diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 não tem outro jeito, é reposição insulínica e você tem que tomar insulina. Tipo 2, só toma insulina quando ela está muito desbalanceada. Tipo 2, normalmente você toma medicação, muitas vezes metformina, etc. tal, para você regular aí o metabolismo de carboidrato no sangue. Porque, na verdade, no tipo 2, o pâncreas fica meio que preguiçoso, sabe? Tipo 1, na verdade, tem uma dificuldade mesmo de produzir insulina. Aí você tem que injetar a insulina que você não produz. No tipo 2, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes é para você toma medicações para estimular o pâncreas a produzir mais insulina, porque ele ficou preguiçoso, o cara está sedentário, etc. tal. Esse tipo 2, ele é complicado, porque o tipo 1, na maioria das vezes, ele sabe da necessidade dele fazer a dieta, ele sabe da necessidade dele utilizar a insulina, etc. tal. O tipo 2, muitas vezes, ele empurra com a barriga e vai deixando. Aí a glicose, depois que ela passa de 130 no jejum, o cara já é diabético, tá? Se ele já é diabético, ele vai ter que fazer o controle para o resto da vida dele. Não tem como, por enquanto, ainda nós não temos, né, na medicina, não tem cura para diabetes, tem controle. Aí o que acontece, Zé? Aí você tem um problema. O indivíduo, às vezes, é gordão, está muito gordo. Todo final de semana, tomando cerveja. Cerveja é carboidrato, pô. Às vezes as pessoas esquecem disso, né? Cerveja é a base de cevada. Cevada é um tipo de carboidrato. Ou tomando muito refrigerante. Ele não bebe, Zé, é abstêmio. Mas ele toma muito refrigerante. Refrigerante, com exceção do zero, lá tem muito açúcar. Tem demais açúcar. Aí toma demais, vive naquela vida louca, não faz nenhum exercício físico, etc. tal. Não precisa ser pessoas velhas, não, viu? Porque às vezes acha que é só velhinho, não é, não. Aí, num belo dia, vai lá fazer exame de sangue, jejum, o médico pede lá hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela vai mostrar para você qual que é o teor de açúcar do sangue seu nos últimos 3 meses. Aí descobre que você tem um teor de açúcar no sangue acima de 7, na hemoglobina glicada, e a glicose de jejum está 140. Você já é diabético. Não tem retorno. Vai ter que tomar medicação o resto da vida. Não estou falando insulina, medicação para baixar no tipo 2. E aí, Zé?
E aí que essa pessoa tem hora que ela controla, tem hora que não controla, tem dia que ela dá uma escapadinha, come algumas coisas, e normalmente você pode ver um negócio diretamente proporcional. Existe todo aquele aspecto nosso, né? Você fala para a criança assim, ó, não põe a mão aí na chapa que vai queimar teu dedo. Ela dá aquela olhadinha assim e tal, né? Você vira as costas, vai lá, coloca a mão na chapa, põe, né? Às vezes tem que sentir a dor para saber que queima o dedo. Infelizmente, o ser humano é assim desde a infância, né? Às vezes ele tem que experimentar um negócio para descobrir que efetivamente aquilo é negativo. Tá? Então, isso é muito babaca, essa questão. Mas, enfim, aí a pessoa que está gordinha, de repente ela começa a perder massa. Do nada. Perde massa. Quando você começa a perder massa rapidamente, sem uma explicação plausível, eu estou comendo normal, mas eu estou perdendo massa. Olha, você pode estar com câncer, um tumor, ele gera essa perda de massa. Você pode estar com AIDS, então, ali o teu sistema imunitário sendo comprometido, tá? Vai abaixar suas defesas, você vai perder muita massa. Você pode estar com hipertireoidismo, vai perder muita massa também, ou você pode estar diabético. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que que o diabético ele perde massa? Então, qual que é a razão? Qual que é a razão do diabético perder massa? Razão muito simples, muito fácil. Não chega energia na célula, ele começa a utilizar outros mecanismos de... Isso, é por aí mesmo. Mas só que ainda tem um detalhe mais interessante ainda. Ele não consegue utilizar o açúcar, certo? Não chega energia na célula. Ele vai buscar, então, energia aonde? Ele não vai buscar energia na gordura e proteína? tecido muscular. Isso, no tecido Aí que eu quase muscular. morri, Zé. Foi nesse ponto. Exatamente, no tecido muscular. Aí você vai utilizar a proteína para realizar a respiração. O que acontece quando você usa proteína para realizar a respiração? Não se usar sistematicamente uma vez ou outra, não tem problema. Mas de vez em quando você vai usar a proteína, Mariana. O que vai acontecer? Você vai perder massa. Porque você está usando a proteína, você começa a perder massa. E no que você começa a perder massa, o indivíduo ele começa a emagrecer do nada. Aí é quando o negócio está já bem desbalanceado. Tá? Está bem desbalanceado. E é aquilo que eu falei. É impressionante, principalmente, eu não sei se isso também tem muito a ver com obesidade, né? Eu me refiro mais ao diabetes tipo 2 nesse sentido. É impressionante como que a pessoa, quando tem diabetes tipo 2, como que ela tem uma propensão a doce, a questão de macarrão, carboidrato de uma forma geral. Parece que tudo aquilo que é proibido, igual a criança, ela quer comer. É impressionante. Você presta atenção, tá? Não é com olhar, nenhum olhar discriminatório, não. É um olhar da perspectiva de saúde mesmo. Presta atenção na pessoa que está no supermercado, quando ela está com aquele carrinho assim, aí quando você bate o olho, você só vê carboidrato, olha se ela já não está de sobrepeso. Como é que é uma razão diretamente proporcional? Muitas vezes, a afinidade por carboidrato e o sobrepeso. Tá? Foi o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, durante muito tempo, vocês lembram bem disso, o pessoal comentava assim, americano é louco, eles são tudo obesos porque tem tudo colesterol alto, porque eles comem ovo no café da manhã com bacon. E essa era a principal dieta americana. Ovos e bacon mexido no café da manhã. Porque lá eles não têm o hábito, muitas vezes, de almoçar, o almoço que a gente faz aqui, né? Lá eles tomam café reforçado, aí na hora do almoço eles tomam uma espécie de um lanchezinho, né? Que no americano não é bem um lanchezinho, né? Mas é um lanchezinho, não é bem um almoço nosso. Mas, enfim, aí, tanto de falar, eles substituíram parte da população, substituiu o convencional. Tirou a proteína, o ovo e o bacon, que tinha gordura, que estava entupindo tudo, etc. Tal, e colocaram o quê? Leite com sucrilhos. Vamos tomar carboidrato já cedo. Leite, mistura com sucrilhos e tomamos aquilo. Maravilhoso. Só que o carboidrato, ele tem um efeito sanfona, né? No instantinho você está
gigante, ganha muita massa. Aí o americano hoje, se você pegar praticamente 50% da população americana, ela está ou de sobrepeso, ela é obesa. Tanto que se você pegasse um dos países que mais morre gente no mundo hoje, por causa da obesidade, por problemas do coração, algo do gênero, é nos Estados Unidos. Mas está relacionado com o quê? Com obesidade, problemas cardíacos. Aí envolve o quê? Diabetes tipo 2. O cara ele não consegue controlar. E lá você tem toda aquela rede de fast food, né? Aí o cara não aguenta, velho. Ele vive de batata frita, que é carboidrato, o pãozão lá, né, do hambúrguer lá, do McDonald's, tá? Então não dá para superar, não dá para suportar. Vai morrer mais cedo, tá? Eu não sei se vocês têm noção, mas guarde bem isso. É para você, muitas vezes, falar, pensar e conversar com as pessoas sobre isso que eu vou te falar agora. Pessoas com obesidade mórbida, que muitas vezes você vê na rua, ou vê na sua própria família, ou algo do gênero, essas pessoas que o IMC delas ficam acima de 45, é obesidade mórbida, tá? Você pegar o seu peso, ou a sua massa corpórea, melhor dizendo, se você pegar a sua massa corpórea e dividir pela sua altura ao quadrado, nós temos o que nós chamamos de IMC. Essas pessoas que têm obesidade mórbida, deu acima de 45, obesidade mórbida. Essas pessoas, dificilmente você vai achar um obeso mórbido na terceira idade. Acha o obeso mórbido e traz para eu ver na terceira idade. Acha ele com acima de 60 anos e traz para eu ver. Por que não acontece isso? Obeso mórbido, a estimativa de vida dele é 49 anos de idade. 49 anos de idade. Ah, não é brincadeira, Zé. Aí os caras falam assim, pô, mas aí o cara vai fazer uma cirurgia bariátrica. Aí eu pergunto a vocês, tem outra opção? Tem, até se o cara conseguir emagrecer, se tiver disciplina. Vou citar um exemplo para vocês que eu acho um exemplo fantástico. 2 exemplos, lá da escola de baixo, vocês conhecem bem. A Flávia e a Liliane. Eu até encontrei com a Liliane, nós fomos fazer o exame da Covid no sábado, foi solicitado lá para a escola, né, pela prefeitura, aliás, para a escola fazer o exame de todos os profissionais da Covid, né, para ver se estava infectado, se não estava, etc. Tal. Eu fazia há tempo que eu não via a Liliane, até assustei. A Liliane nunca foi obesa, mas era bem mais forte, mais cheia, mas não é obesa, longe de ser obesa. Já a Flávia vivia de sobrepeso durante muito tempo. Vai ver a Flávia e a Liliane hoje. Eu perguntei para elas, o que estão fazendo? Né? A Flávia já havia emagrecido, né? Academia, alimentação saudável, entende? Então, as pessoas que realmente querem, se esforçam, conseguem. Só que é lógico que se você pega uma pessoa, por exemplo, hoje, a pessoa está com 120 quilos, 130 quilos, para ela perder essa massa, ela tem que ter um acompanhamento médico, tá? Ah, mas agora não é tão preocupante que eu sou novo ainda, ou eu sou nova ainda. Mas isso vai te cobrar muito mais caro lá na frente, tá? É só você manter o seu exame de sangue. Você mantém o seu exame de sangue em dia, você vai ver como é que você está, tá? Está progredindo. Se você está progredindo rumo à cova ou para uma vida saudável. Porque hoje você busca muito longevidade, né? E essa questão da longevidade, se você não tiver uma vida saudável, não adianta. E não adianta ser magrinho também não, viu? Ah, é magrinho, mas às vezes o colesterol do cara está ali em cima, às vezes, né, a glicose também está descalibrada, às vezes o TSH, T3 e T4 está totalmente descalibrado. Um problema que acontece com vocês agora, nessa idade, nessa faixa etária de vocês, que vocês estão deixando de ser adolescentes e vocês estão caminhando para a fase adulta, indo já por 17 anos, tem muitos aí que têm ovário policístico, por exemplo, muitas meninas têm ovário policístico, não trata agora, lá na frente, tá? Vai ficar estéril, não vai ter filho. Por quê? Porque não tratou. Aí na hora que resolve tratar, tem 27 anos, 28 anos, aí já é mais complicado, tá? Já é mais complicado. Na época era para tratar, a gente fala, trata, faz o tratamento, faz o acompanhamento, né? Faz a reposição hormonal, se necessário, com a ginecologista,
e lá na frente você vai colher os resultados. Mas não trata. Depois, chega lá, 30 anos. Zé, eu estou com esse problema, agora não consigo engravidar mais. E aí? Aquele instinto de maternidade. Embora esse instinto de maternidade hoje ele é muito subjetivo, né? Então, aqui nós temos os carboidratos, os ácidos nucleicos, que estão presentes no nosso material genético, tá? E as famosas gordurinhas, né? As gorduras são sensacionais, porque sempre estão associadas a proteínas. Todo mundo, ou a maioria, gosta de uma picanha, gosta de uma gordurinha, alguma coisa assim. Eu não falo comer gordura diretamente, nem todos gostam de comer gordura, mas muitos gostam de comer carne bovina, macia. E o grande problema da carne bovina é que descobriram o seguinte: assim como nos Estados Unidos eles mudaram a dieta, o povo engordou mais, aí muitos americanos hoje voltaram a comer bacon com ovos, porque engorda menos do que é proteína, engorda menos que o carboidrato dos sucrídeos, tá? O brasileiro, ele fala assim, o brasileiro criou birra muitas vezes com carne de porco. Eu não como carne de porco porque o colesterol é alto, não sei o quê. Mas a carne de vaca, você acha que o colesterol é baixo? O problema é que a carne de porco, muitas vezes, a gordura, ela está concentrada na periferia da carne. Na carne de boi, a gordura está no meio da carne, não tem como você fugir dela. Mas eu tiro a gordura. Você tira a gordura da beirada, mas está imbricado na carne, na mioglobina, junto com a proteína vermelha, está imbricada ali a gordura. Zé, então o negócio é morrer mesmo. Não é morrer, não é deixar de comer, não. Tudo tem limites. E a gente tem que ficar, muitas vezes, sobre esses limites. Porque uma coisa você pode ter certeza. Eu era seco que nem um palito, quando eu era novo. Seco. Até lá para os 15, 16 anos, seco igual bacalhau. Aí depois, continuei, 20 e poucos anos, 20 e tal, não era seco. Aí você dá aquela encorpada natural, depois dos 18, né? Você fica o corpo normal, mas ainda assim era magro, sempre fui magro. Agora, meu filho, passou dos 40, com 47 para fazer 48 esse ano, um pouquinho de massa que eu ganho é um Deus nos acuda para perder. Não é fácil. Por quê? Passou dos 30 anos, teu metabolismo ele passa a ser mais lento, tudo que você come demais, você incorpora rapidamente, tá? E aí você começa a ganhar massa. Aí é só muita persistência e muita academia, tá? Zé, mas academia é importante. É importante, só que você tem que saber seu limite também, né? Porque tem gente que vai para academia também, sai com o joelho arrebentado, tornozelo, não sei o quê, aí não adianta. Olha só, falando um pouco dessas moléculas orgânicas aqui, é interessante que nós vamos ter uma prevalecência de ligações covalentes entre as moléculas orgânicas. Principalmente quando nós falamos de lipídios aqui, ó, a gente vai ver essa questão gordura saturada, gordura insaturada, que o pessoal fala muito hoje, gordura trans. O que a gente come de porcaria hoje que tem gordura trans, você não tem noção. A gente vai ver essa questão também, tá? Como é que hoje você tem problemas de colesterol desde crianças? Então, olha só, você tem aqui macromoléculas, são moléculas gigantes, tá? Que podem ser, então, fracionadas em micromoléculas. Quando eu pego, por exemplo, carboidrato, quando você ingere, você vai quebrar em monossacarídeo. Quando você pega os ácidos nucleicos, você vai quebrar em nucleotídeo. Quando você pega os lipídios, você vai quebrar em ácido graxo e glicerol no seu processo digestivo. Mas você vai incorporar, por exemplo, ácido graxo e glicerol no seu tecido, e isso vai contribuir para você aumentar a sua espessura de camada gorda, que não é interessante, tá? Hoje em dia, não sei se vocês sabem essa informação, porque vocês não viram a parte que vocês normalmente veriam, né? No segundo ano, vocês não viram comigo ano passado, a parte de endocrinologia. Então, vocês verão esse ano, né? Uma matéria aí que vai ser o suplemento do ano passado, só para vocês vai ser inédito. Mas eu não sei se vocês sabem que o tecido adiposo nosso, ele tem um dispositivo endócrino, que nós chamamos de dispositivo endócrino anti-obesidade. Para que serve? Para evitar que você engorde. Essa é a função prioritária. Então existe um hormônio? Existe. Como é que chama esse hormônio produzido pelo tecido adiposo? Que quando a camada adiposa começa a ficar muito espessa, você libera esse hormônio age
na região do teu hipotálamo, restringindo o teu apetite, dá menos apetite. Esse hormônio é conhecido como leptina. E esse hormônio é interessante, porque qual que é o problema da pessoa que tem tendência à obesidade? Ela produz muito pouco esse hormônio, a leptina, natural. Por isso que a camada adiposa dela, de gordura, começa a ficar cada vez maior. Nossa, Zé, mas e aí, como é que faz? Há tratamentos recentes em que o pessoal tem usado esse hormônio na forma sintética, a leptina. Você vai achar muito picareta vendendo esse negócio aí, até na televisão, passando propaganda, etc. Tal. Aí você fala, Zé, eu quero fazer um tratamento com leptina, vai adiantar? Vai, desde que você tenha disciplina. Fecha a boca, come menos, come coisa mais saudável. Se tiver disciplina, tudo funciona. Faça exercício físico. Mas algo que eu indico sempre, você vai aonde? Você vai a um médico endocrinologista. Primeira coisa. Ah, serve eu ir naquele que é amigo da minha mãe? Não serve. Infelizmente, não serve. Se você precisa controlar essa situação sua, por exemplo, a Mariana, ela tem, com certeza, ela tem um endócrino, que é o endócrino dela, que faz o tratamento dela. Ela precisa do endócrino. Ah, um clínico geral, um clínico médico, não sei o quê. Paliativo. Esse é para tratar de você quando você está hospitalizado lá, é para ver a questão da medicação, etc. Tal. Mas, Zé, eu estou meio loucão, você precisa de um psiquiatra. Entende? Então, cada médico ele tem uma função específica. Então, você tem que procurar a especialidade que diz respeito. O endócrino foi lá e resolveu fazer um tratamento contigo, com leptina, houve a proposta dele, porque é menos abrasivo. Zé, eu tomava... como é que chama lá? Fugiu o nome aqui agora. Anfetamina. Não é meta, não, é anfetamina só, tá? Eu tomava anfetamina para emagrecer, Zé. Aquela que tira fome, emagrecia, subutramina, que é um tipo de anfetamina. Eu emagreci quando eu estava tomando. Depois você presenciou o efeito sanfona, né? Você deu aquela afinada, você para de tomar um negócio, você vira uma sanfona, volta tudo de novo. Então, não adianta, não existe pílula mágica para emagrecer. Existe, sim, algumas situações propostas pela medicina que envolvem disciplina. Então, aqui você tem essas macromoléculas, aqui você tem, então, os monômeros. A gente vai entender aqui que esses monômeros que formam, tá, as macromoléculas podem ser muitas vezes chamadas de polímeros. Nós vimos no ano passado vários polímeros, inclusive polímeros aí que estão relacionados à formação, tá, de estruturas que nós temos aí derivados do petróleo, tá, da borracha, etc. Tal. Mas o nosso corpo, tá, esses polímeros aqui são unidades essenciais a partir daquilo que nós chamamos de monômeros para formar algumas moléculas gigantes de baixo peso molecular, mas que compõem parte das nossas estruturas que nós chamamos de estruturas orgânicas. Outra coisa que nós vamos ter aqui no nosso corpo, nós vamos ter aqui, ó, macronutrientes e nós vamos ter aqui, ó, micronutrientes. Qual que é a diferença? A diferença, quando a gente fala macro, não é que ele é grande, um nutriente grandão e outro é um nutriente pequenininho. Nada disso. Você tem necessidades nutricionais. E dentro dessas necessidades nutricionais, você tem elementos químicos que você tem que ingerir, ou nutrientes, você tem que ingerir em grande quantidade, e em contrapartida, você tem outros nutrientes que você tem que ingerir em pequenas quantidades. Nossa, Zé, então um tem que ingerir em grande quantidade e o outro eu tenho que ingerir em pequena quantidade. Sim, tá? Mas o problema é quando você ingere demais, né? Aí você tem problema. Vamos dar um exemplo aqui, ó, macronutrientes. Você precisa de carboidrato, numa quantidade adequada, você precisa de lipídio, numa quantidade adequada, e você precisa de proteína, fundamentalmente proteína, numa quantidade adequada. Você fala assim, Zé, e aquela dieta que eu paro de comer carboidrato, como só proteína, adianta? O teu corpo ele vai sentir mais adiante. Só assim não adianta. Nada que é extremo na tua vida, tá? Não vai funcionar. Zé, eu vou comer só proteína. O carboidrato vai faltar. Eu vou comer só carboidrato, vou cortar a proteína. Você vai engordar muito e, obviamente, a proteína vai faltar. Que é estrutural
e que junto com a proteína vem um monte de vitaminas. Tudo que é extremo, que você parte para o extremo, a partir de hoje vou tomar água com limão cedo, vou ficar de jejum, vou ficar sem comer um dia inteiro, que eu vou emagrecer. Isso é extremo, não vai funcionar. O teu corpo não funciona assim. O teu metabolismo, o teu mecanismo não funciona assim. Tá? Ah, Zé, eu deixei... como é que é? É igual o pessoal que falava assim, ó, você tem o petista e você tem o pessoal do Bolsonaro hoje, né? Por que que no final, nem o governo do PT funcionava e nem o governo do Bolsonaro não funciona? Por quê? É extremo. Extremo nunca vai funcionar. Aí você sai do extremo e vai para o outro extremo. Aí, na verdade, qual a diferença de Bolsonaro e Lula, por exemplo? Nenhuma. Os dois são populistas, convergem para o mesmo ponto. Agora, tecnicamente, almeja populismo. Então, por isso que não funciona. Extremismo não funciona. Medidas drásticas não funcionam. Então, sempre você tem que estabelecer uma situação de equilíbrio. Essa é a palavra-chave. Você já viu japonês gordo? Aí você fala assim, japonês, tem japonês obeso. Claro que tem. Tem aqueles caras lá do sumô, aquela coisa toda. Mas você achar um japonês gordo, japonês do dia a dia, do cotidiano, você até acha. Mas é muito mais esse japonês aqui do Brasil, que vive aqui no Brasil, que já é geração, tá? De filhos japoneses, do que o japonês. Por quê? Ele tem uma vida metódica. Ah, mas eu não tenho, Zé, eu não tenho essa formação oriental, eu não vou fazer yoga, não sei o quê, bababá, não estou falando nada disso. Mas ele tem um método de viver e viver bem. Você já viu o japonês tanque vive? Você já viu o Hospital do Câncer no Japão? Se tiver, são poucos. Ah, mas está relacionado à raça. Claro que está relacionado à raça também. Mas você não vê. O japonês, ele é muito... A vida dele é muito longa, normalmente, tá? Mas isso tudo envolve uma mente saudável, uma alimentação saudável e uma estrutura saudável, o que muitas vezes nós não temos. O latino, no nosso caso, nós somos todos desesperados, ansiosos, né? Ah, não aguento mais, essa pandemia, não sei o quê. Você vai lá no Japão, os caras estão tudo assim, esperando passar, de boa, tá? Então é muito complicado. Então, assim, como é que a gente muda? A gente vai mudar o modus operandi, os modos viventes da gente? Não é fácil, porque isso envolve também legado familiar, histórico familiar, envolve uma série de situações. Com relação, por exemplo, à presença, se eu pegar aqui esse animal, a água-viva, esse animal aqui é um animal muito legal. Por quê? Esse animal aqui, praticamente, ele é água. Por isso que ele chama água-viva. Óbvio. Nossa! Ele é um sifozoário. Nós vamos estudar esses animais esse ano. Aliás, o que nós não vamos estudar esse ano? Vamos estudar tudo. Nós vamos ver tudo que foi visto ao longo do ensino médio. Ah, então tem a parte revisional, que é maior, e tem a parte média. Tem algumas aulas que são inéditas, que vocês ainda não viram, tá? Então, ó, essa água viva aqui, ela é água. Aqui, ó, 98% da sua composição é água. Nossa, mas a água, então, Zé, ela é uma estrutura tão importante assim para a vida? Sim, é uma estrutura importante para a vida. Lembra que o oxigênio da água, ele é hibridizado? Nós aprendemos o ano passado. A água apresenta um oxigênio hibridizado. Ah, não é a hibridização do carbono, mas é a hibridização do oxigênio. Lembra que a angulação que eu tenho aqui na água, ó, ela é de quanto, Zé? Quanto que é o ângulo formado aqui? É de 104,5 a 105 graus entre os dois ligantes de hidrogênio. Por quê? Porque o oxigênio, ele sobra ali em cima dele dois pares de elétrons que exerce uma repulsão e há uma aproximação entre os ligantes de hidrogênio. Ah, Zé, então uma coisa que eu tenho que lembrar também, você falou muito para a gente o ano passado na química, daquela regra de eletronegatividade. Quando a gente fala de Von, Klibrisky, pH, quais são os três elementos mais eletronegativos que nós temos? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Só na água nós temos dois deles, o oxigênio e o hidrogênio. Ah, então a água é um composto legal, Zé. É um composto legal que nos desperta atenção. Quais são as atenções que nos despertam a água? Além dela ser o líquido universal, além dela ser o solvente universal, além dela ser o fluido universal. Quais são as razões que mais nos chamam a atenção quando nós falamos de água, de H2O? Então, primeiro, Zé, a estrutura molecular dela. Ela tem umas ligações entre as ligações dos compostos orgânicos, tá? Ou dos compostos químicos, melhor dizendo, a água inorgânica, né?
ela tem uma das ligações entre os compostos químicos, uma das forças intermoleculares mais fortes existentes. Nós chamamos de ligações de hidrogênio. Ah, é difícil eu quebrar? É difícil você quebrar as ligações da água. É verdade isso, Zé? É verdade. Explica para a gente agora com a visão química. Imagina lá que você tem um bloco de gelo aqui, ó. Aí eu vou aquecer o bloco de gelo. Aí o Eric falou para vocês assim, ó, durante a mudança de estado, não há, presta atenção, não há variação de temperatura. É exatamente isso. Na física, quando você tem a mudança de estado, tanto na fusão, quando você tem na ebulição, tá? Quando você tem no processo de condensação, durante a mudança de estado, qualquer que seja a mudança de estado que esteja passando, durante a sublimação, a variação de temperatura é nula. Tanto que você usa aquela formulazinha para calor, QML, né? QML, que é um M vezes o calor latente. Você não usa quimacete, você não coloca o delta-teto, por quê? Porque durante a variação de estado não há mudança de temperatura. Agora, quimicamente, por que não há variação de temperatura durante a mudança de estado? Olha o que a água passa. Você tem um bloco de gelo aqui, ó, sei lá, menos 10 graus Celsius. Aí eu quero chegar, eu estou ao nível do mar, eu estou nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, eu estou lá com a temperatura de 0 graus Celsius, 273 Kelvin, eu estou com a pressão atmosférica de 1 atm, 760 milímetros de Hg, ou 10 a quinta Pascal, tanto faz, tá? E eu estou ali considerando o número de mols igual a 1. O que acontece, Elisé? Você começa a aquecer o gelo, enquanto ele for sólido, não há variação de temperatura. Só há variação de temperatura enquanto ele conseguir derreter-se completamente. Por que isso acontece, Zé? Porque a razão é muito simples. Se as forças intermoleculares da água elas são muito fortes, elas estão muito coesas entre si, elas são difíceis de serem quebradas. Então, o que acontece com a água? Eu estou fornecendo calor e não está havendo variação de temperatura quando o gelo está convertendo em água. Por que não está havendo variação de temperatura? Por causa das forças intermoleculares. Agora, onde está sendo armazenado o calor que você está fornecendo? O calor que você está fornecendo, ele está sendo armazenado, está sendo direcionado, tá? Exatamente nas forças intermoleculares. Para quê? Para eu conseguir quebrar essas forças intermoleculares. Então, ela está recebendo, armazenando energia para ela quebrar as pontes de hidrogênio, para ela sair da fase sólida e ir para a fase líquida. Então a água ela tem essa característica. Porque quando ela estabelece ligações entre moléculas de água, ligações de hidrogênio, essas ligações são muito fortes. Então é mais difícil de ser quebrada. Aí você quer saber um outro detalhe interessante com relação à água? E a questão das ligações que a gente chama das ligações covalentes da água e a questão da condição da água que a gente chama de calor específico. É outra condição da água também que é bastante interessante na física. Qual que é o calor específico da água? Você fala assim, Zé, a água é um dos líquidos que tem maior calor específico. Mas o que é o calor específico? Calor específico, qual que é a unidade de calor específico? Não é calorias por grama grau Celsius? Então, Zé, o que significa isso? O que significa calor específico? Aquele Czinho do quimacete. O calor específico, ele representa assim, a quantidade de calor necessária para eu aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, é a quantidade de calorias necessária para eu aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Por isso que é caloria por grama grau Celsius. Então, o que acontece quando eu tenho, por exemplo, um líquido que tem alto calor específico? Ele demora para perder calor e demora para ganhar calor. Então, presta atenção. Por que você chega à noite, num dia quente, quando você chega na água do mar, você chega na água do mar, a água do mar apresenta um calor específico alto, que é 1 caloria por grama grau Celsius, e a água ainda está meia morna. Por que isso acontece?
porque o calor específico da água é alto. Durante o dia ela absorve calor, esse calor fica retido. O que vai acontecer à noite? À noite, muito simples. Ela vai liberando paulatinamente esse calor, devagar, não libera tudo de uma vez. Agora, se você pegar, por exemplo, a areia é o inverso da água. Porque na areia você fala assim, mas no deserto eu chego a temperatura 55 graus Celsius. Sensação térmica, às vezes atinge até 60 graus Celsius. Mas o que acontece no deserto? À noite a temperatura cai para 2 graus Celsius. Por quê? Porque a areia, ao contrário da água, ela não consegue reter calor, tem baixo calor sensível. Então, se ela não consegue reter calor, ela ganha calor rapidamente, mas à noite, quando o sol se põe, ela perde calor rapidamente. Então a água é um componente fundamental para o nosso corpo, Zé. Porque ela está na nossa célula, está no nosso sangue, ela é o líquido interstício que banha a nossa célula, ela é fundamental para hidratar o seu corpo. Principalmente no nosso caso, e no caso das aves, que somos animais que nós chamamos de endotérmicos, que eu falei para vocês semana passada. Tá? Nós mantemos a temperatura corpórea no nível constante. Então, a água é fundamental nessa homeostase para auxiliar a manutenção da temperatura corpórea. Sem a água, eu não consigo essa homeostase eficaz. Nossa, Zé, eu não sabia que a água era tão importante assim. Sim, a água é importante. E no vegetal? A água é importante? A água é muito importante no vegetal. Lembra da condução da seiva inorgânica? Lembra da teoria da transpiração no vegetal? Lembra que a teoria de Dickson ela é baseada na transpiração, ou seja, na capacidade que a planta tem de perder água através dos estômatos. Então, a planta está perdendo água, a água está saindo pelos estômatos na forma de vapor. O que a teoria de Dickson fala? A teoria de Dickson fala assim, ó, à medida que você vai desidratando parcialmente a folha, a água vai saindo, esse gradiente de concentração gerado pela desidratação impulsiona a sucção. Então, ó, a folha desidratada, ela começa a sugar água do xilema. E sujeita essa força de sucção por pressão negativa, a água ela sobe da raiz até as folhas. Por que a água sobe no sentido antigravitacional e não quebra a coluna quando ela está subindo? Por que ela sobe e não quebra a coluna? Razão muito simples. Porque ali, ó, nós temos uma força de coesão e adesão entre as moléculas de água. E essa força de coesão e adesão é mantida muito pelas pontes de hidrogênio, entre o oxigênio e o hidrogênio. Então elas estão ali de mãozinha dada, elas conseguem subir sem haver ruptura. Porque se não houvesse essa força de coesão e adesão, ela não conseguiria subir no sentido antigravitacional. A própria gravidade é um oponente à subida da água dentro do vegetal. Mas ela consegue superar isso por causa dessas ligações fortes que elas apresentam. Tá? Então, assim, ela é fundamental em todos os aspectos. E quando você pega a molécula aqui, nós vimos aqui o ano passado, isso aqui é um detalhe legal, ó, da química. Olha só o que você está vendo aí, ó. Zé, eu peguei uma molécula de água. Aqui ele apresenta exatamente a angulação perfeita. A gente fala 104,5, alguns arredondam para 105. Aqui ele é bem descritivo. É 104,45 graus. Aliás, há tempos que eu não vi aqui, ó, angulação exata mesmo. Ele coloca aqui, 45. Então, olha só aqui, ó. O que acontece aqui? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Está no grupo 6A da tabela periódica. O hidrogênio tem 1 elétron. Está no grupo 1A. O oxigênio precisa ficar com 8 para atingir a configuração de um gás nobre, que tem, segundo a regra do octeto, 8 elétrons na última camada. Tá? O que ele faz? Se ele tem 6, ele precisa aqui compartilhar 2. Ele vai compartilhar com quem? Com o hidrogênio. E o hidrogênio tem 1, ele precisa compartilhar com o oxigênio, para ele formar um parzinho e outro parzinho de elétron para ele. Porque ele com 2, ele fica com a mesma configuração do gás nobre que nós chamamos de hélio. Zé, é verdade, fica a mesma configuração do hélio. Fica literalmente com a mesma configuração do hélio. Aí o que você vai ter aqui, ó? Bom, ainda aqui, ó, eu usei
um elétron do oxigênio e outro elétron. Sobraram 4 elétrons aqui, ó, dos 6 que o oxigênio apresenta na camada de valência. Aí o que acontece? Um parzinho de elétron de cá e um parzinho de elétron de cá. Aí você vai ter aquele episódio que nós chamamos de repulsão dos elétrons na camada de valência. Até eu fiz uma rápida revisão para vocês no ano passado, no começo do ano ainda presencial. Por quê? Porque vocês iam perder esse conteúdo, porque o material do SAS já mudava a sequência do conteúdo em relação ao objetivo, tá? Aí, ó, esses elétrons que você tem aqui, ó, eles vão então exercer essa repulsão e o hidrogênio, ele forma aqui uma angulação entre os átomos de hidrogênio de 104 graus e 45 minutos. Então, quando eu pego uma molécula de água, eu vejo mais ou menos esse desenho aqui, Zé. Vê mais ou menos esse desenho. Aqui você tem o átomo de oxigênio e aqui você tem os átomos de hidrogênio. Nossa, mas isso aqui então é fácil, né, Zé? É fácil, mas o que eu tenho que analisar aqui, ó? O oxigênio, ele é mais eletronegativo. Ele que puxa os elétrons do hidrogênio. Por isso, quando você representa aqui o sigma aqui está negativo e aqui o sigma está positivo e positivo. Por quê? Ele está arrancando os elétrons do hidrogênio. Porque ele é mais eletronegativo, ele atrai mais cargas negativas. Tá? E aqui ele coloca para você até o picômetro, que é a distância entre, tá, o hidrogênio do oxigênio em picômetro. Ele é até exagerado, né, velho? 95,84 aí, ó, picômetro. Então, aqui, algo fundamental são as ligações de hidrogênio, tá? Que conferem maior robustez, no caso aí dessas ligações. Outra coisa aqui, então, essa alta tensão superficial, que é uma propriedade dela bastante interessante, que eu acabei de mencionar para vocês, quando nós estamos falando da água em termos aqui de vegetais, da capacidade que os vegetais têm de sugar a partir das folhas a água que foi absorvida pela raiz por pressão negativa. E aqui você tem um evento interessante aqui, ó, orvalho, isso aqui não é gutação, tá? Aqui você tem condensação da água na superfície, no limbo. Tudo isso aqui nós chamamos de limbo foliar. Então, no limbo foliar, na folha. Então, à noite, a água evapora do solo, ela se condensa, muita dessa água aqui, ó, se condensa na folha, formando aqui essa estrutura de condensação. Isso aqui é diferente de gutação. Qual que é a diferença? Gutação, a água ela vai sair aqui nas bordas da folha na forma líquida. Mas sai água e sais, ou seja, sai seiva inorgânica. Isso é gutação. Agora, isso aqui não, isso aqui é gotas de orvalho. Aqui ele vai citar o que eu acabei de citar para vocês, a teoria de Dickson, teoria da tensão e coesão. Essa teoria nós tivemos a oportunidade de estudar o ano passado, tá? Essa teoria da ascensão da seiva no corpo vegetal. Aqui ele vai mencionar o que eu já falei para vocês, que a água funciona como um solvente universal. Então, você tem água dentro das células, você tem água no seu sangue, você tem água no líquido que banha a célula, a água que vai hidratar completamente, tá, o seu organismo. Então, você tem água aí reagindo em toda a estrutura do ser vivo, tá? E você vai ter aqui, ó, essa biodisponibilização de cargas elétricas negativas, exatamente porque o oxigênio é um elemento extremamente eletronegativo e ele é capaz, tá, de atrair aqui, ó, as cargas para o lado dele. Ele é capaz de atrair os elétrons para ele, devido à sua alta eletronegatividade, tá? E a estabilidade que ele apresenta entre os seres vivos e entre os demais compostos que você tem aqui, ó, que são solventes ou que são dissolvidos em água, tanto faz. Isso aqui forma a tal da camada de solvatação, que é a capacidade de agregação por causa da sua alta reação com outros compostos que a água apresenta, tá? Conferindo maior estabilidade e homeostase dentro dos organismos, dentro dos seres vivos, tá? Aqui ele está te mostrando aqui que ela age tanto com o composto à base de ânion, que tem a presença de cargas negativas, como essa solvatação também, ela vai agir também num composto que é a base de cátions, que apresenta, então, cargas positivas. Aquilo que eu falei para vocês, ó, o calor específico aqui, ó, eu já mencionei, tá?
Então, tem alto calor específico, então ganha calor com facilidade, perde calor com dificuldade, tá? Durante o dia ganha muito calor e à noite ainda continua diminuindo ou liberando esse calor que ela conseguiu durante o dia. Outra coisa interessante, também a água apresenta aqui alto calor de vaporização, tá? Esse calor de vaporização da água, você lembra na física que o LV, ele é em torno de 540, né? 540 calorias por grama, tá? Nossa, Zé, é alto, né? É bem alto o calor de vaporização. Então, a água, ela vai evaporar aqui, ó, tá? Quando ela evapora, não é tão fácil assim você quebrar essas ligações, tá? Aqui ele até cita aqui, ó, ele fala 500, mas na verdade estou citando um dado da física aqui que é 540. Então aqui, ó, para cada grama de água é necessário você fornecer, para ser mais exato, 540 calorias para você conseguir quebrar as ligações para convertê-la do estado líquido para o estado gasoso. Nossa, Zé. É bastante coisa, hein? Levando em consideração que o calor de fusão da água é de 80 calorias por grama, tá? Então, o calor de vaporização da água é bem maior que o calor de fusão da água. Com relação a essa questão aqui da desidratação corpórea, a água é um detalhe bastante interessante. Você fala assim, Zé, eu quase não transpiro. Por que você transpira? É um mecanismo de termorregulação homeostática do teu corpo, para que você tenha aí as condições de manutenção, não só as condições hídricas, mas também as condições de manutenção dos sais minerais. Tem pessoas que transpiram mais, tem pessoas que transpiram menos. Isso depende do seu nível metabólico, da sua taxa metabólica, tá? Agora, se você submeter-se a um exercício físico extremo, a tendência é que você transpire, tá? Isso é natural. E mesmo assim, tem gente que transpira pouco, né? Isso é defeito? Não, isso chama-se metabolismo. Normalmente, as mulheres transpiram bem menos do que os homens, tá? Aí tem uma série de fatores, inclusive fatores hormonais também aí, que dificultam essa questão transpiratória muitas vezes, não potencializa tanto a questão transpiratória. Ah, Zé, mas eu transpiro muito na mão. Tem gente que fala assim, minha mão é sempre úmida, isso é ansiedade, tá? Você tem que controlar, porque isso aí é ansiedade. Você só transpira na mão porque você é uma pessoa altamente ansiosa, muitas vezes. Então, por isso que você tem essas ansiedades meio doidas aí. Então, aqui tem os estados da água. Eu acabei de falar, o calor latente de fusão. Aqui, olha lá, 80, tá? A menos 80 graus Celsius, espécies de pinguim ainda continuam sendo seres endotérmicos, mantendo a sua temperatura interna corpórea em torno de 40 graus. Só que em condições inóspitas, muitos animais, aquilo que eu falei para vocês, eles acabam que hibernando mesmo, né? E aqui, ó, muita coisa que nós aprendemos no ano passado. A água é importante, ela participa de várias reações químicas, participa. Por exemplo, reações de síntese que envolve água. Olha só, se você pega aqui, ó, 2 aminoácidos diferentes, você pode formar aqui um dipeptídeo, que é a matéria-prima para se formar uma proteína, e quando isso acontece, você tem a desidratação e liberação de água. Então, mesmo que a água muitas vezes não esteja diretamente presente, ela está de outra forma presente quando ela é liberada no seu organismo. Zé, se eu ficar muito tempo sem tomar água, de onde que tira a água para o meu organismo continuar funcionando antes de eu morrer? Ela é tirada do teu tecido adiposo. O tecido adiposo também tem boa concentração de água. Eu já falei para vocês, acho que eu comentei com vocês, não lembro, semana passada, do rato canguru. Já caiu já em questão de vestibular, perguntando se havia algum mamífero na Terra que conseguia sobreviver sem água. Aí a maioria entendeu, né, que respondeu a questão, achou que a questão era uma brincadeira, que era uma pegadinha, não sei o que e tal, né? Aí muitos até colocaram que era um absurdo, porque nenhum ser vivo ele consegue sobreviver sem ingestão de água, etc, tal. Principalmente se tratando de um mamífero, essa ingestão de água, ela é muito maior e muito mais necessária. Mas
Quem respondeu assim errou, tá? Errou. Por que que errou, Zé? Muito simples. Quando nós falamos aí, tem uma espécie de rato que vive no deserto chamado rato canguru. Esse animal fica a vida inteira sem tomar água e completa o ciclo vital dele. Fica a vida inteira, mesmo porque não tem água para ele beber também no deserto, onde que ele está. Mas como é que ele sobrevive? Ele sobrevive sem água? Não. Indiretamente ele toma água. Como que ele toma água? Ele come alimentos, ele come vegetais que têm água. E esse alimento, muitas vezes que ele come, ele acha uma carcaça gordurosa lá para comer, ou de algum animal que foi predado, alguma coisa assim, ele ingere essa água, e essa água muitas vezes fica acumulada no interior do organismo dele na forma de gordura. Então, olha só, durante a vida inteira, ele tem uma adaptação, o rato canguru, você pode pôr até aí depois aí, você pesquisa sobre ele, é um bichinho legalzinho, tá? Ele consegue passar a vida toda sem tomar água, porque ele utiliza a água do seu tecido adiposo para sua sobrevivência. Um negócio bem legal, tá? Muito louco. E nos processos também nós vamos ter aqui processos de desidratação, nós vamos ter aqui processos de hidrólise também, Zé. Olha só, aqui eu tenho um dipeptídeo na presença de água agora, ó. Você vai unir a água, ó, a reação inversa aqui, ó. Então essa reação aqui, Zé, a seta é dupla, né, para os dois lados, exatamente. É uma reação reversível, que nós chamamos na química. Você vai ter aqui o dipeptídeo formando aqui os aminoácidos 1 e 2, tá? Agora, e a teor de água, que é importante nos seres vivos, também comentamos isso com vocês ao longo, tá, da aula. Aqui ele coloca um dado aqui, ó, o ser humano é 64%, você pode estender aqui de 64 a 67, tá? Depende também muito aqui, ó, da massa corpórea. Então, a massa corpórea é maior, tem mais tecido adiposo, e às vezes aumenta um pouco mais a concentração de água em relação ao indivíduo que tem o MC até 25, ou seja, não está... Pessoa de 25, depois você faz a sua conta aí, ó. Se você fizer a sua massa dividida pela sua altura ao quadrado, se der de 25 para até 30, você está de sobrepeso. Isso não é obesidade ainda, é sobrepeso, tá? O ideal é que dê abaixo de 25, e se de preferência entre 20 a 25, porque se der 22,5 está perfeito. Ah, Zé, o meu está dando abaixo de 20, você está desnutrido ou subnutrido, provavelmente, tá? Está muito magro, embora tem gente que seja muito magro, mesmo isso é natural também, tá? Ah, o meu está acima de 30, está dando até 35, você é obeso. É a realidade. O médico não precisa te falar isso, só se fazer a conta. Então, aqui você tem, ó, água viva, 98%, alguns fungos aí, ó, 83%, e o gênero humano, 64% a 68%. Então, olha só, aí vai te dar aqui o maior teor de água de água, você vai ter aqui, ó, o encéfalo, que é o órgão de maior atividade metabólica dos seres vivos, é composto de 90% de água. Então, o seu cérebro tem só água nele. Músculo, 83%, e os ossos, em torno de 40% de água. Aí você vai ter aqui, ó, ossos sem medula. Quando você não tem o processo de eritropoese, ou fabricação de sangue a partir daquele osso. Então, você vai ter aqui em torno de 25%. Tá? Nas plantas, as sementes são muito desidratadas e geralmente elas têm baixa atividade metabólica, e quando você planta, você tem que irrigar porque a água tem que entrar, tá? Então ela recebe água e oxigênio, você vai ter ativação no metabolismo da semente, e assim a semente vai brotar, tá? Outra coisa aqui, ó, olha que legal isso aqui, ó, essa comparação que ele faz aqui, ó. Olha como é que varia ao longo da nossa vida. Um embrião de 1 mês e meio, ele tem 97% de água. Um feto de 3 meses tem 94% de água. Um feto de 8 meses tem 83% de água. É muita água, 8 meses. Um recém-nascido tem 71% de água. E um indivíduo adulto tem cerca de 64%
de água. Então, quanto mais jovem o organismo, mais intenso o seu metabolismo e maior vai ser a quantidade de água necessária. Tá? Bom, a água, então, é fundamental, Zé. E os sais minerais? Sais minerais também são importantes? São muito importantes. Tá? Lembrando que nós estamos trabalhando aqui, ó, com os sais, e esses sais, eles estão na forma, então, inorgânica. Tá? Para que eles servem? Bom, grande parte, por exemplo, se eu pegar uma tartaruga, a tartaruga ela tem um exoesqueleto externo, que é a carapaça e o plastrão. Grande parte da formação da carapaça e do plastrão é formado por sais minerais. Grande parte da formação dos nossos ossos depende de cálcio e fósforo, que são sais minerais. Então, olha só, os sais, uma das funções prioritárias é atuar no processo de calcificação do nosso esqueleto, que é fundamental para a nossa sobrevivência. Tá? Outra coisa também, você vai ter aqui sais que nós precisamos de alta concentração e sais que você precisa de concentração menor. Então, você tem os microminerais e você tem os macrominerais. Então, aqui, ó, se eu pegar o sódio, potássio e cloreto, isso aqui é importante, Zé, é extremamente importante porque ele funciona no processo que nós chamamos de osmorregulação. O que é osmorregulação mesmo, Zé? Regulação osmótica, que controla a entrada e a saída de água das nossas células. Zé, e a bomba de sódio e potássio? Fundamental. Fundamental também essa bomba de sódio e potássio, que ela está presente nas sinapses, muitas vezes. Tá? Fundamental no processo de propagação do estímulo nervoso. Então essa bomba de sódio e potássio aí, ela estabelece o equilíbrio entre cargas positivas e negativas dentro e fora da célula. Isso. Ela é fundamental. Tá? O que mais é? Então aí vai falar aqui também, ó, bomba de sódio e potássio. Como é que ela estabelece? Só que aqui ele dá uma exagerada, né? Fala que nem... O cálcio, fundamental para os ossos, acabei de falar para vocês, tá? Então, o cálcio tem muito no leite, tem muito na carne, nos ovos, nas verduras. O cálcio, mulher, por exemplo, que deixou de ser fértil, está na menopausa, ela tem um decréscimo de cálcio nos ossos. Esse decréscimo de cálcio pode levar à situação de ossos quebradiços. Esses ossos quebradiços podem desencadear o processo que nós chamamos de osteosporose, ossos quebradiços. Nossa, Zé, mas que doideira isso, hein? Pois é uma doideira, tá? Se você pegar, por exemplo, carbonato de cálcio, Zé, ele forma também, que está presente nos ossos, tá? Mas está presente também nos dentes. Ele está presente no esqueleto de outros animais? Também está presente no esqueleto de outros animais. Ele pode estar relacionado com exoesqueleto aqui de crustáceos, conchas de moluscos? Sim, ele pode estar relacionado. Tá? O cálcio é fundamental no processo de coagulação sanguínea. Ele atua diretamente no processo da coagulação sanguínea. E nesse processo de coagulação sanguínea, você tem o processo de ativação enzimática. Tá? Outra coisa, o magnésio é importante, Zé? O magnésio é muito importante. Nos vegetais, o magnésio, ele faz parte da clorofila. É o principal sal ou o principal metal presente na molécula de clorofila. Mas o magnésio também participa de processos relacionados à síntese proteica. Sim, ele fabrica, então, aí, ó, proteínas. E o ferro? O ferro é importante? Na verdade, é o ferro que está acoplado à proteína hemoglobina no sangue. E ao se acoplar à proteína hemoglobina no sangue, esse ferro é ele que vai conduzir o oxigênio no nosso organismo. Então, o ferro, ele é extremamente importante sobre todos os aspectos em nosso organismo. Tá? Os famosos íons ferro aí, que fazem parte do heme do nosso sangue, da hemoglobina do nosso sangue. Outra coisa, aqui você vai ter, então, os tipos de anemia que nós vamos ter. Nós vamos ter anemia por deficiência de ferro, essa anemia que nós vamos chamá-la de anemia ferropriva, tá? Você tem anemia perniciosa, que é deficiência de vitamina, e muitas vezes, ó,
essa anemia, você tem um problema aqui, principalmente anemia ferropriva, você vai ter um problema de armazenamento da proteína ferritina na região hepática. Como você tem esse problema de armazenamento, essa pessoa, de forma recorrente, ela pode ser impactada, tá, com anemia ferropriva. Isso, anemia, por que você sente tontura? Por que você sente muito sono? Por que você sente, então, situações desconcertantes quando você está com anemia? Fraqueza, tá? Falta ferro, falta transporte de oxigênio. Se falta transporte de oxigênio, falta oxigenação adequada do cérebro e dos demais órgãos internos, tá? Daí, então, por que você ter aí esse problema aí de tontura, muitas vezes? Aí você fala assim, Zé, essa mioglobina aí, ó, o que é isso aí? Isso aqui é a proteína da carne. A carne é vermelha, Zé, porque tem muito sangue ali, aquele sangue ali é da carne. Não, a carne, você vê o vermelho da carne, é por causa dessa proteína aqui que contém muito ferro, que é a mioglobina. Então, quando o indivíduo está comendo, pede um bife mal passado, fala assim, nossa, aquilo é nojento. Também acho, viu? Também não sou chegado. Mas tem gente que fala, aquilo é suculento. Na verdade, ele mas ele gosta de carne com sangue. Na verdade, aquilo não é sangue. É a proteína vermelha, a mioglobina, que é parecido com a hemoglobina que nós temos no sangue. É ela que estabelece essa coloração, etc., tal, do nosso sangue. Outra coisa aqui, ó, o citocromo. A respiração celular, ela é feita em 3 etapas. Quais são as etapas da respiração celular? Você tem uma fase anaeróbia, que acontece no citosol, e você vai ter duas fases aeróbias que acontecem dentro da mitocôndria, na região das cristas mitocondriais e na região da cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, nós temos o citocromo que aparece sempre. Quem é esse citocromo aqui da cadeia respiratória? Esse citocromo muito comum aqui, que apresenta sempre na cadeia respiratória, é o citocromo C. Ele é condutor de elétrons para o oxigênio, Zé. Sim, ele é condutor de elétrons para o oxigênio. E esses citocromos também são proteínas que aparecem muito no processo fotossintético. Então, não é só importante para nós, é importante para os vegetais. Claro que é importante para os vegetais. Tá? Então, esse citocromo, ele é fundamental tanto na respiração quanto na fotossíntese. Para você ter uma noção, só na respiração você tem o citocromo A, você tem citocromo A, B, C, tá? Só no processo de respiração. O A, você tem o A e o A3. Então, sem ele, você vai ter o processo comprometido. Sim, com certeza, sem ele, você vai ter o processo comprometido, com relação aí ao citocromo. E na fotossíntese, ele é fundamental também. Fosfato é importante? Fosfato é importante, às vezes você se esquece disso, porque o fosfato, ele é o principal componente da molécula de ATP. O que é a molécula de ATP e para que serve a molécula de ATP? Então, a adenosina trifosfato tem uma função muito simples. Ela é aquela energia que fica armazenada no interior da célula para que você tenha, então, o processo de metabolismo celular. Zé, então, é bem facinho. Falou em fosfato, você liga, então, com o armazenamento de energia reserva que nós temos na nossa célula. Não se esqueçam disso. Tá? Esse GTP aqui é interessante que durante a reação 19 do ciclo de Krebs, que é a segunda etapa da respiração aeróbia, tá? Você tem a produção de 2 ATPs para o ciclo de Krebs, a partir desse composto que é a guanosina trifosfato. A produção energética da guanosina trifosfato equivale ao ATP. Então, um ATP, tá? Se produzir aqui um GTP equivale a um ATP. Outros elementos são importantes para nós. O iodo é importante, Zé? É muito importante, principalmente quando você tem deficiência de iodo, a sua tireoide não funciona direito. O flúor é importante, Zé? É muito importante. Principalmente o flúor utilizado como bactericida, de uma forma geral, no tratamento de água, e utilizado para os dentes, para o fortalecimento dos dentes. E o cobalto? O cobalto é um dos componentes da vitamina B12, tá? Que vai atuar diretamente no processo de fabricação de glóbulos vermelhos. Daí tem um detalhe, Zé. Essa vitamina B12 aqui, ela tem um nome, né? Cianocobalamida. Recebeu até o nome, ciano
como uma simbiose já para a participação aqui do cobalto na formação da vitamina B2. O zinco é importante, Zé? Sim, o zinco é importante, tanto na digestão quanto na relação aqui com as superfícies neuromusculares, tá? E o cobre, Zé? O cobre, ele é presente nos animais, hemocianina, também ele é muito presente, muito essencial, tá? Com um dos principais componentes da hemoglobina. Ô Zé, o que são esses íons tampões aí? Deixa eu entender essa questão aí de íons tampões. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer assim, ó, você come, muitas vezes você come um alimento, está repleto de, como é que chama, de micro-organismos patogênicos. Quando esse alimento ele chega ao teu estômago, você tem então descarregar do ácido clorídrico sobre esse alimento. O que acontece? Você saiu da boca com o pH em torno de 6,5 a 7,5. Quando o alimento chega ao estômago, o pH é 2. Então, você tem o que nós chamamos aí de efeito de tamponamento, tá? Para que você possa suportar. Então, esse efeito tampão aqui, ó, desses íons aqui que atuam nesse efeito, ele é fundamental para o nosso organismo. É fundamental para manter o nosso equilíbrio, nós chamamos de equilíbrio hidrostático, tá? Então, aí você tem aqui alguns íons. Tem o fosfato, o bifosfato, o carbonato, bicarbonato. Então, aqui você tem, ó, as duas formações. O ácido fosfórico, que é o fosfato, formando aqui o fosfato ácido. E aqui você tem, ó, o CO2, formando aqui, que nós temos aqui o ácido carbônico. Então, aí. Aqui ele vai te dar muita coisinha aqui que não tem. Então, olha só aqui, ó. Você tem bateria. Você tem aqui, ó, limão. Você tem tomate, leite, sangue, antiácidos, sabão, desentupidor de ralos. Presta atenção aqui, ó. O que é o pH? São as pontes de hidrogênio presentes, tá? Em determinado material. No ano passado, vocês viram com a Lúcia. Tá? Com a Ana Lúcia. Então, aqui você vai ter, ó, pH 7. Você vai ter o pH neutro. Tá? Esse pH aqui, ó, abaixo de 7, ele é ácido. Quanto mais próximo de 0, mais ácido ele é. O nosso estômago ele fica em torno de 2. Acima de 7, você vai ter aqui um pH que nós chamamos de pH alcalino. E aqui, alcalino 14, que é a soda cáustica, é um pH altamente corrosivo, tá? Então, você precisa ficar atento a esses detalhes aí com relação à questão do pH. E o pH 7, pH neutrão, né? Aí você tem alguns alimentos que você toma no dia a dia aí, ó. Café, vinagre, água, bicarbonato de sódio, solução de amônia, água sanitária, de hipoclorito, etc. Vamos tentar aqui, ó. Vai dizer assim, a água apresenta inúmeras características que são fundamentais para os seres vivos. Qual dentre as características a seguir relacionadas é uma propriedade da água de importância fundamental para os sistemas biológicos? Possui baixo calor específico? Falso. Suas moléculas são formadas por hidrogênio e a disposição espacial é angular, não linear. Seu ponto de ebulição é entre 0 e 100 graus Celsius. Isso aqui é interessante. É um solvente limitado, pois é capaz de se misturar com muitas substâncias. Não é limitado, ilimitado. Possui alta capacidade térmica e é solvente de muitas substâncias. Então, olha só, capacidade térmica
e calor específico, a água possui alto calor específico ou capacidade térmica? Então, capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Então, olha só. Capacidade térmica da água. Primeiro, ela é alta. Se ela é o produto da massa vezes o calor específico, ela é alta ou ela é baixa? Vai lá, o que vocês acham aí? Se a capacidade térmica dela é alta ou ela é baixa? Se fosse uma questão aí que você estivesse aqui trabalhando agora com física, para a gente já ir finalizando essa questão aqui, né? O que vocês acham com relação à capacidade térmica da água aí? Alta ou baixa? Estão acordados ainda ou já dormiram? Eu acho que está todo mundo dormindo já. Né? Tô acordada. Então, vamos analisar o seguinte. Primeira pergunta. A água, ela tem ou não capacidade térmica? Essa seria a primeira pergunta. Tem, né? Tem ou não tem? Oi. A capacidade térmica é o quê? Então, massa vezes... Vezes calor específico. Capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Tá. Então, analisa agora. A capacidade dela é alta ou baixa? Na opinião de vocês aí, o que vocês acham aí? Alta ou baixa, pessoal? Alta? O calor específico dela é alto. Agora a questão é o seguinte: e a capacidade térmica dela? Pessoal, capacidade térmica não é Czinho vezes a massa dela? Não é uma razão diretamente proporcional? Se ela é uma razão diretamente proporcional, está correta, ela é alta. É isso mesmo. Tá? Aí você marcaria aí letra E, você tem uma razão diretamente proporcional. Czão é igual eminho vezes Czinho. Então, beleza. Então, ela é alta e acabou. Não tem choro nem vela. Então, vamos olhar aqui, ó. Espera aí que eu... Saiu daqui agora. Aí. Agora, você fala assim, ó. O ponto de ebulição dela é entre 0 e 100. Ponto de ebulição da água. Ponto de ebulição é entre 0 e 100. Ele é próximo de 100, né? Vamos lá fazer esse exercício aqui para a gente ver, ó. Fazer mais um aqui, ó. Então, aqui você vai ter, ó. A água apresenta propriedades físico-químicas que a colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam as propriedades térmicas biologicamente muito importantes, por exemplo, elevado valor de calor latente e vaporização. Eu falei agora há pouco. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em um ponto de ebulição, unidade de massa. Para convertê-lo em vapor, na mesma temperatura, que no caso da água é igual a 540 calorias por grama, aqui falou-se direitinho, 540, é uma questão de Enem. Ó. A propriedade física-química mencionada no texto confere à água a capacidade de servir como doadora de elétrons no processo de fotossíntese. Não, a água não é doadora de... ela é doadora de elétrons, mas não é isso que está falando o texto, tá? Funcionar como regulador térmico, aqui no fotossistema 2, tá? Ela vai doar elétrons com a quebra lá na fotólise de Rio, que a gente viu ano passado. Ela vai funcionar como regulador térmico para os seres vivos. Qual que é o principal? Falei isso na aula de hoje para vocês. Qual que é um dos principais reguladores térmicos que nós temos para os seres vivos que auxiliam no nosso corpo, que auxiliam nós absorvermos calor e liberar o calor lentamente, principalmente nós que somos animais cuja temperatura não varia com a temperatura ambiente. Qual que é o principal dispositivo que nós temos no nosso corpo? Água. Tá? Então, a água é o principal dispositivo para a regulação da nossa temperatura corpórea. Ah, mas e a gordura que eu tenho, Zé? A gordura é importante. A gordura é como se fosse um isolante térmico, tá?
mas a água é mais importante do que a gordura. Então, você vai marcar aqui, ó, letra B. Facinho essa aqui, hein? Bem fácil. Uma planta cujas folhas tornaram-se esbranquiçadas pode estar se desenvolvendo em um solo com deficiência de clorofila, verdade. Se a folha dela está branca, pode ser ausência de clorofila, porque se ela tivesse verdinha, tá? Pode ter uma deficiência na clorofila. Qual o principal metal que eu acabei de falar para vocês, componente da molécula de clorofila? Não pode esquecer disso para vestibular. O principal metal é o magnésio, tá? Presente na clorofila. Para que uma planta produza clorofila, é necessário que, entre outros macronutrientes fornecidos ao vegetal, exista quantidade adequada de magnésio. Magnésio você sempre associa com a clorofila. Isso aqui é questão considerada questão simples, que às vezes cai em Enem. Mas não é aquela questão que é questão diferencial, não. Questão fácil. Aqui não tem. Ah, sim. Vamos ver aqui. Ele pede para você fazer aqui a correlação aqui, né? Vamos lá. Magnésio. Ó, número 1 fica aqui, ó. Assimilação de energia luminosa. Vamos lá. Formação do tecido ósseo, cálcio. 4. Transporte de oxigênio, ferro. 6. 4, 6. Assimilação de energia luminosa. 1. 4, 6, 1. Equilíbrio de água no corpo. 4, 6, 1. Equilíbrio de água no corpo. Potássio, sódio. Sódio e potássio. Os dois. Transmissão de um impulso nervoso. Então, você pode colocar aqui o sódio. Então, você vai ter aqui, ó, 4, 6, 1. Isso mesmo. 4, 6, 1. 5. Sódio. E a transmissão do impulso aqui, ó, bomba de sódio e potássio também, os dois aqui estaria, né? 5, o outro está no 2, que é o potássio. Tá certo. 4, 6, 1, 2. 4, 6, 1, 5, 2. Marcaria a letra C aqui, ó. Tá? Tem outro 4, 6, 1, 5, 2. Beleza. Tá bom, né? Então, fizemos os exercíciozinhos aqui. Questão 4. Tranquilo. Ô Zé, qual aula que é essa? De qual frente? A aula 2 da Biologia 1. É a primeira frente que a gente está vendo ainda. Ah, beleza, então. A semana passada a gente viu a aula 1, agora a gente está vendo a aula 2. Aula 2. Daí, deixa eu ver um negócio aqui. Isso mesmo. Pessoal, coloca para mim aí, presente aí, ó, dos que estão presentes, né? Coloca para mim presente aí, por favor. Para a gente encerrar por hoje. Amanhã, nosso encontro é às 7. Fortes emoções. A Lara. Ô, Lara, você está aí ainda, Lara? Tô, Zé. Ô, Lara, você é daqui de Alfenas mesmo ou você veio de fora? Não, eu vim de fora, eu morava em São João da Boa Vista. Ah, de São João. Sim. Sim. Aqui tem. Você não conhece o Marcelo que faz medicina, que é de lá também, não, né? O Marcelo que tá para cá, ele e a irmã. É de São João da Boa Vista. Marcelo, o quê? Ah, e agora esqueci o sobrenome dele. Ele e a irmã, os dois estão fazendo medicina aqui. A mãe mudou-se para cá também. Eu conheço, só que eu não sei se ele tem irmão. E tem a irmã. Tem uma irmã. Esse que eu tô falando. Você não sabe o sobrenome dele, não, Zé? Ah, eu esqueci o sobrenome dele. Eu sei que a mãe dele, eu acho que é dentista. A mãe dele, se não me engano. Aí mudou para cá. A vida inteira morando lá em São João também. Só que São João é uma cidade grande, assim, né? Maior do que Alfenas, Bujorá. Mas não é tão maior que Alfenas, não, Zé. É uns 100 mil, né? Mais ou menos, né? Quanto tem Alfenas? 85. Mais ou menos. Não dá tanta diferença. É a cidade do locutor Luiz Roberto, lá da Globo, né? Luiz Roberto, lá de São João da Boa Vista. Cara, Roberto.
Mas você veio, você mudou para cá, então, agora, né? Beleza. Você estudava qual sistema que você usava lá? Poliedros, é. É um dos melhores, viu, filho? Poliedro, com relação à parte de exatas, o SAS é um material bom, mas o poliedro é melhor, com relação a exatas. Tá? Bem melhor. Um que trabalha com o poliedro aí, que trabalha lá em Pouso Alegre, poliedro, é o Eric. O Eric trabalha com poliedro. Em Pouso Alegre mesmo. Nós só não conseguimos... Aqui o pontual que é poliedro, né? Exato. Então, nós só não conseguimos o poliedro, até a intenção nossa era o poliedro, só que o pontual estava com o poliedro e eles queriam que nós ficássemos, porque eles tinham um contrato, nós, que eu digo ao colégio, que o colégio ficasse junto com o pontual 3 anos, compartilhasse, né? Aí não ia ter exclusividade de material. Aí o colégio não aceitou, porque aí eles passariam para a gente só a partir do 3º ano. Mas a primeira possibilidade nossa era o poliedro também. É ótimo material. Principalmente para quem gosta da área de exatas, é um material excepcional. E a área deles, de biológica, também é muito boa. Muito boa mesmo. O SAS é um material bom também, muito bom. Tá? Você vai gostar. Eu gostei, sim. É, bastante condensado. Tem coisa que parece livro didático, né? Os caras escrevem. Podia resumir um pouco mais, mas é um material faz parte. Faz parte. Né? Não tem 100%, né? Então, não. O principal são os professores, mais que o material. Assim, a diferença que vai fazer na vida de vocês, com certeza. Pode ter o melhor material, se você não tiver professor adequado, não funciona. Né? Exatamente. Aí você fica lendo material e não aprende nada, não adianta. Exatamente. Pessoal, então, até amanhã. Amanhã eu vejo vocês às 7 horas, beleza? Até amanhã, estarei com vocês amanhã cedinho. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Tchau.